sábado. Estou aqui falando das dependências do Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini, nesse sábado, dia 13 de novembro de 2021. E o nosso papo de sábado hoje, o tema é lidando ou aprendendo a lidar com as perdas. Principalmente vamos falar na área humana, as perdas humanas. Nesse tempo que a gente está gravando esse papo de sábado, todos sabem bem, todos têm acompanhado essa situação caótica que nós estamos enfrentando aí, tomando meu cafezinho. A situação caótica que nós estamos enfrentando aí, essa questão de pandemia, né? Muitos de nós, amigos, colegas, parentes, conhecidos, partiram. Outros tantos partem de forma súbita e sem esperar. Na verdade, a morte é uma coisa que nós temos a certeza, todos nós temos a certeza, mas ninguém espera. Até aqueles que às vezes estão desenganados dentro dos hospitais, das clínicas ou nas suas casas, já desenganados pelas questões médicas e etc. Para nós que estamos vivos, estamos acompanhando a situação, para nós é sempre difícil lidar com a perda, né? Com a separação, porque a nossa concepção humana, principalmente aqueles que têm uma afinidade muito grande com aqueles que partiram, a nossa concepção humana, ela sente, é um desligamento, é como se você perdesse a esperança de rever aquela pessoa, né? Por isso que algumas religiões, de forma sinistra, eu poderia usar essa palavra, tipo uma armadilha, elas usam a questão do reencontro com o espírito da pessoa, com a vida da pessoa, para dar uma esperança, um motivo a mais para essas pessoas engajarem, inclusive, nessas religiões, né? Mas a gente sabe, nós que somos cristãos e cremos nas escrituras sagradas, nós sabemos que a vida é uma e termina aqui, passou. O que nós temos do lado de lá é completamente diferente da vida que nós temos aqui. Inclusive a concepção de morte, de separação, de perda, ela não existe do lado de lá. Então, como que eu posso lidar com essa situação? Quando você é um cristão, você tem um alívio a mais, vamos dizer assim. Você tem um lugar, um ombro onde você pode descansar. E esse ombro é o cristianismo, é a escritura sagrada, que te dá essa esperança, essa expectativa desse encontro, né? Fazemos muitas conjecturas. Quando a gente vê um parente, alguém que está aí em vias de partir desse mundo, e a gente tem aquele desespero de entregar a escritura, de falar da escritura, isso é bom, mas nós, na verdade, nós não sabemos. Às vezes nós falamos para nós mesmos, para o nosso desencargo de consciência, para nós mesmos, para desencarregar a nossa consciência. Eu falei, a pessoa aceitou Jesus e tal, mas no fundo ninguém sabe, não é? Porque nós não sabemos o momento final da vida daquela pessoa, como ela estava em relação a Jesus Cristo, a concepção de fé ou não. E lidar com isso é muito difícil. Então alguns entram em depressão, alguns entram em crise de choro, alguns se fecham, alguns ficam frios, né? Atribuem a culpa sempre a Deus. Por que Deus levou? Porque a morte, como eu falei, é uma coisa certa para todos nós. É uma coisa que a gente tem que esperar. Ninguém espera, mas tem que acostumar. E quando ela vem súbito, uma pessoa que está bem, uma criança às vezes, que é acometida por um câncer ou por uma outra doença que vem de repente e ceifa a vida da pessoa em alguns meses, né? Em alguns anos, e a família acompanha, então isso é muito dolorido. E não existem palavras de conforto, de consolo. A gente ouve muita besteira nessas horas da perda. Não, foi melhor, Deus quis assim. Eu mesmo usei algumas expressões há alguns tempos atrás que eu me arrependo profundamente, hoje jamais usaria. Isso é coisa que só Deus sabe. Nós não sabemos, nunca vamos saber, né? Por que aquela pessoa teve um limite de vida, por que aquela pessoa que poderia ter vivido tanto tempo, que aquela pessoa que fez tanta coisa boa e quando vai desfrutar, ela é ceifada, vai embora. Então eu tenho que lidar com isso, porque a crueldade é a sequência. A crueldade da perda é a sequência. Ou seja,
você tem que continuar a vida. Sua vida não terminou, sua vida não acabou. Então a crueldade de tudo isso é o que? A sequência. Você continua caminhando, você continua a sua vida, você tem que resolver os seus problemas, você tem às vezes outras pessoas da família que ficaram. Então isso deveria ser o mínimo que nos incentivasse a nossa caminhada. Deve ser o mínimo que nos incentiva a caminhada. O quê? As pessoas que estão aí, as pessoas que dependem de nós, as pessoas que nós amamos, as pessoas que têm o prazer de ter a nossa companhia. Então eu creio que esse é o único remédio, e digo remédio porque é aquele que não resolve, que remedia. A única coisa é você acompanhar, você fazer a obra do Cristo, a obra do Senhor. Isso é outra coisa também que deve te incentivar a continuar caminhando. Você falar para outras pessoas que existe uma esperança, você falar para outras pessoas que existe um futuro, que a vida humana, essa carcaça, essa carne, ela tem a sua limitação e as suas emoções, etc. E ficam tudo aqui. Mas algo continua do outro lado, do lado de lá, alguma coisa continua. Então, lidar com as perdas, sair das perdas, eu sei que machuca, né? Eu lembro que uma vez um irmão da igreja, eu acompanhei a mãe no hospital, até na ambulância eu fui quando ela foi removida de um hospital para outro, e depois de alguns dias ela veio a falecer. Eu falei, eu entendo a tua dor. Ele falou, não, pastor, você não entende não. E depois de muitos anos eu perdi meu pai, eu procurei ele e falei, irmão, hoje eu entendo o que você passou, né? Quando você perde alguém muito íntimo, que você tem ligação, que acompanhou boa parte da sua vida, um amigo. Meu pai foi um amigo para mim. Meu pai foi um amigo, ele era o meu amigo. Então quando eu perdi o meu pai, eu não perdi o meu pai, eu perdi um meu amigo, um amigo de ministério, de caminhada, de tantas coisas particulares que a gente passou. Então entende só quem passa. Por isso que as pessoas às vezes falam muitas besteiras nesses momentos de luto, falam muita asneira, né? E não sabem, às vezes até nos machucam mais ainda, tentando falar algumas palavras de conforto. Então, nesse momento a melhor coisa é ter um contato com Jesus. Às vezes, se você quiser ficar solitário, escutando uma música, ler um livro, se retirar. Cada um tem o seu estilo e nós temos que respeitar tudo. Alguns ficam chocados, a pessoa fala, nossa, há tantos meses, está assim ainda assim. Cada um lidar com a situação de uma forma e nós não podemos julgar de maneira alguma. Cada um lidar com a situação de uma forma e nós temos que ser compreensivos e ajudar o ombro, estender o ombro, uma palavra amiga de incentivo. Olha, às vezes tem filhos, às vezes tem netos, às vezes tem ainda parentes que você vai abençoar, que você é importante na vida deles. E isso é o maior incentivo para a gente lidar com as perdas, a caminhada. E as pessoas que nós temos aí pela frente, que vão ouvir falar do Cristo, das Escrituras Sagradas, do Cristo Salvador, esse deve ser o nosso incentivo. Eu espero que esse papo possa te ajudar e que possa te incentivar a continuar e prosseguir na caminhada, lidando com as perdas. A Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, é o nosso maior auxílio. Um abraço.